A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? E hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022, com a coordenação de Thalita Moura e Lívia Almeida, sonoplastia de Magu, textos de Fátima Belesso, texto e edição de Fátima Belesso. Vai para o ar pela Rede Capital de São Paulo, a edição número 12 de Conexão Nacional. 17h32. A hora. 17h32. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio brasileiro vai apresentar os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. Este é mais um capítulo vivo da história. E agora, nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, manchetes de Conexão Nacional. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pede cópia de eventual auditoria alternativa nas urnas eletrônicas. Acredita que pedido de Bolsonaro para procedimento extraoficial pode caracterizar abuso de poder. Ministério da Defesa nega que fez auditoria nas urnas. E afirma que procedimento foi de avaliação apenas como entidade fiscalizadora. Presidente Jair Bolsonaro grava vídeo pedindo desculpas às venezuelanas. Viu que repercutiu mal declarações como arrumadinhas para ganhar a vida. Aluguéis residenciais ficam mais caros, quase 16% em média no país. Nas capitais, o maior aumento foi em Florianópolis, com mais de 33%. Preço da gasolina sobe depois de 15 quedas consecutivas. O reajuste foi de 1,46%, segundo a ANP. Taxistas e caminhoneiros recebem hoje o benefício extra de R$1.000. Os pagamentos que vão até dezembro vão custar mais de 7 bilhões aos cofres públicos. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, faz a primeira reunião sobre assédio eleitoral. Quer alinhar combate mais efetivo ao crime com o Ministério Público do Trabalho. STF autoriza transporte público para os eleitores no segundo turno. Estabeleceu que prefeituras e concessionárias poderão usar ônibus para garantir o voto. Confederação Nacional da Agricultura entrega ao governo temas relevantes para a COP27. Insegurança alimentar, que aflige 928 milhões no mundo, será debatida na Conferência da ONU. ONU recebe relatório pedindo julgamento para crimes de guerra praticados na Ucrânia. Responsabiliza as forças russas pela maioria das violações dos direitos humanitários. Mais um caso de feminicídio na capital paulista. Homem mata a esposa na Zona Leste, o terceiro em 4 dias. Neymar volta ao Tribunal de Barcelona para prestar depoimento. Acusado de corrupção empresarial, diz que apenas assinava os documentos que seu pai apresentava. Anchieta Filho. José Val Peixoto, um destaque de hoje é a questão do empresário Tiago Brenan. A gente falou da questão da extradição, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça estão discutindo como será feito o pedido de extradição de Tiago Brenan aos Emirados Árabes Unidos. O empresário, lembrando, deixou o Brasil e viajou para Dubai em setembro, quando o Ministério Público Paulista o denunciou à Justiça por lesão corporal e de corrupção de menores. Depois, a Justiça aceitou a denúncia e o tornou réu pelos crimes. Tiago está sendo acusado de agredir a atriz e modelo Helena Gomes, após discutir com ela numa academia de São Paulo em agosto, e também de incentivar o filho dele a ofender a mulher. Como Tiago não atendeu a determinação judicial para entregar o seu passaporte, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, ainda em setembro.
Desde então começou a ser procurado pelas autoridades e passou a ser considerado foragido. Ele foi preso pela Interpol na última quinta-feira lá nos Emirados Árabes, mas foi solto pela justiça daquele país após pagar uma fiança e se comprometer a não fugir de lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu começar a juntar documentos sobre Tiago para dar início ao pedido de extradição. O pedido, no entanto, ainda não foi formalizado. Lembrando, Joséval, que o Tratado de Extradição entre Brasil e Emirados Árabes foi assinado em 2019, mas não foi ainda sancionado pelo presidente da República. Isso obriga as autoridades brasileiras terão que recorrer à diplomacia entre os dois países para tentar viabilizar a vinda de Tiago para São Paulo. Segundo o comunicado do Ministério da Justiça, um eventual pedido de extradição em casos como este tem início com um pedido do Poder Judiciário brasileiro, sendo processado em seguida pelo Ministério da Justiça. O tempo de tramitação e julgamento do pedido depende da legislação interna do país. Nós voltaremos a esse assunto. 5h38. A hora. 5h38. Caixa vai disponibilizar R$1 bilhão para mulheres empreendedoras. Campanha presidencial traz para o país uma novidade: a guerra religiosa. Embalado pela sua torcida, o Corinthians viaja para o Rio de Janeiro para a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, sonhando com o título. Jornal. Conexão Nacional. E agora, nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, o desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional. Presidente do TSE quer cópia de uma eventual auditoria das urnas eletrônicas em até 48 horas. Alexandre de Moraes determinou ao Ministério da Defesa que apresente os documentos. O ministro atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. A checagem alternativa das eleições deste ano foi defendida pelo presidente Bolsonaro. O procedimento paralelo ao oficial não pode ser feito com recursos públicos. Para Moraes, isso caracteriza abuso de poder. O Ministério da Defesa, por sua vez, deverá informar ao TSE que não fez a auditoria nas urnas eletrônicas. E vai declarar que as resoluções foram respeitadas e que cabe à pasta apenas avaliar o sistema. Bom, eu tive muita sorte na vida nesse campo do direito, formado pela São Francisco. Uma vez apareceu lá, na verdade foi muito divulgado pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, simplesmente Pontes de Miranda, o maior tratadista de direito do nosso país à época. Uma coleção dele tem 30 volumes, porque quando se trata de estudos de direito, lições de direito é uma coisa. Agora, quando se trata de tratado de direito privado, aí a coisa engrossou. E eu assisti às aulas de Pontes de Miranda, aí no primeiro ano, ele me falou um negócio que me impressionou até hoje. Ele falou: o limite da sentença é o pedido do advogado. É o limite da sentença. Se você pediu A, o juiz não pode dar A e B, só A. Então, essa questão vale aí para esse negócio que nós acabamos de dizer. Qual foi a matéria que nós acabamos de dizer, para esclarecer os ouvintes? Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, falando sobre a checagem alternativa das eleições deste ano, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pediu, o juiz tem que dar. Sozinho ele não dá nada, porque ele é um órgão inerte. Mas pediu, ele foi provocado. Aí ele é obrigado a conceder. Ou negar. Mas ele tem que decidir. Neymar volta ao Tribunal de Barcelona para prestar depoimento. Ele diz que apenas assinava os documentos que o seu pai apresentava. O jogador é réu em ação sobre supostas irregularidades da transferência do Santos em 2013. A promotoria pede 2 anos de prisão para Neymar, além de multa de R$51 milhões.
Crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia e os responsáveis precisam ser levados à justiça. Essa é uma das conclusões do relatório apresentado hoje para a Assembleia Geral da ONU. O documento foi elaborado por uma comissão de inquérito e culpa os russos pela maioria dos crimes. No entanto, responsabiliza as forças ucranianas por uma série de violações do direito humanitário. Só há uma razão, só há uma forma de resolver isso. Destituindo Putin, é o próprio povo russo destituindo o seu presidente. Porque não há tribunal no mundo, e nós temos 2 tribunais, Tribunal Penal Internacional, mas não tem esse poder de ir lá, mandar o oficial de justiça lá e trazer o Putin pela orelha. Não vai acontecer. A única forma é essa: o povo se revolta num determinado momento, destitui o seu presidente. Aí sim, aí ele pode ser, pelo próprio parlamento, encaminhado para responder pelo crime, etc. É o que vai acontecer. Eu acho que acaba enforcado. Um dos principais traficantes do Rio de Janeiro dos anos 90 deixa a cadeia. Celcinho da Vila Vintém cumpria a pena no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro. O traficante, um dos rivais de Fernandinho Beiramar, foi libertado pela justiça. O alvará de soltura foi condicionado à ausência de outras pendências judiciais do réu. Taxistas e caminhoneiros recebem hoje o benefício extra de R$1.000. O auxílio foi criado para limitar o impacto do aumento dos combustíveis. São quase 300 mil taxistas e 400 mil caminhoneiros cadastrados. O calendário de pagamento dos benefícios segue até dezembro. Para locutor não tem isso, viu? Não tem. Um dia eu conversando com o Paulo Bonfim, eu conversava muito com esse grande poeta brasileiro que morreu no ano passado. Falou: você precisa escrever um livro para você entrar na Academia Paulista de Letras, etc. Eu falei: Paulo, o negócio é o seguinte, eu sou de rádio, eu improviso, eu falo. Vocês não vão criar um dia a Academia Brasileira da Palavra? Quem sabe? Aí eu tô na fila. E atenção, aquele assunto lá dos taxistas e caminhoneiros, por isso que eu intervi, de acordo com o governo federal, os pagamentos custarão 7,4 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim deste ano. 7,4 bilhões. Ministro Edson Fachin do STF manda Paulo Maluf pagar multa de R$2.700.000. E dá um prazo de 10 dias para o ex-prefeito de 91 anos quitar a dívida. O valor é referente a 2 condenações penais por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Uma delas é a participação de Maluf em esquema de cobrança de propinas na Prefeitura de São Paulo. Caixa Econômica Federal aceita pedido de renúncia do vice-presidente de Tecnologia e Digital. Cláudio Salituro apareceu em vídeo xingando e constrangendo os servidores do banco. Ao menos 3 vice-presidentes foram afastados da Caixa desde junho deste ano. Eles eram próximos do então presidente Pedro Guimarães, que saiu após denúncias de assédio. CNA entrega estratégias para o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A Confederação Nacional da Agricultura defende 5 temas considerados imprescindíveis. Entre eles, nova meta de financiamento climático, adaptação e mercado de carbono. Fará parte das discussões a insegurança alimentar, que atinge 928 milhões de pessoas ao redor do mundo. A CNA destaca ainda medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa. A COP27 ocorrerá de 6 a 18 de novembro no Egito.
Anvisa proíbe a venda de 2 lotes de chocolates Garoto, que podem conter vidro. A empresa iniciou a retirada dessas barras de castanha de caju e castanha de caju com uvas passas. Esses lotes podem estar contaminados porque um dos equipamentos da fábrica quebrou. A Garoto diz que a maioria desses itens nem chegou a ser comercializada. 5h46. A hora. 5h46. Companheiro Fernando Martins. As doses da vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de 6 meses de idade devem chegar ao Brasil na quarta-feira da próxima semana, dia 26. A informação é do Ministério da Saúde. O chefe da pasta, ministro Marcelo Queiroga, afirmou que a CETAI, a Câmara Técnica que assessora o Ministério sobre as imunizações contra a doença, recomendou a vacinação de crianças a partir de 6 meses com comorbidades. Considerando que ainda vivemos um período pós-pandêmico, não é? O secretário Arnaldo, que é o secretário de Vigilância em Saúde, levou essa questão para o assessoramento da CETAI, não é? E, pelo que ele me informou, teria sido referendado ali que essa vacina fosse oferecida para as crianças dessa faixa etária que têm comorbidades. Ainda não há data definida para o início da imunização dessa parcela da população. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, informou que o Ministério vai publicar nota técnica sobre o tema e que ainda precisa capacitar os gestores estaduais e municipais de saúde. É uma vacina que é em 3 doses, a D1, depois com 30 dias a D2, depois com 60 dias a D3. Então a gente precisa ter reuniões com os coordenadores estaduais e municipais de imunização para dar treinamento, para que nós não possamos ter erro vacinal ou minimizarmos ou mitigarmos o máximo os possíveis erros vacinais assim que essas vacinas chegarem em solo brasileiro. Há um mês, a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos. Atualmente, apenas crianças acima de 3 anos podem se vacinar com a Coronavac. Segundo o estudo da Fiocruz, nos 2 primeiros anos da pandemia, a Covid-19 foi responsável pela morte de 1.439 crianças menores de 5 anos. Isso dá uma média de 2 mortes por dia. Ainda de acordo com a Fiocruz, as crianças menores de 1 ano são as mais vulneráveis, pois representam a metade dos óbitos por Covid na faixa etária abaixo dos 5 anos. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. 5h48. A hora. 5h48. Anchieta, filho. Joseval Peixoto, caso de racismo que sofreu o cantor Seu Jorge. A polícia teve acesso a um vídeo que mostra o encerramento do show de Seu Jorge na cidade de Porto Alegre na última sexta-feira. Momento em que teriam acontecido ataques racistas ao cantor. A delegada Andréa Matos, que é titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância e responsável na investigação, conta que é possível ouvir no vídeo o momento em que alguém grita macaco e um instante em que pessoas começam a imitar o animal. A polícia fez solicitação formal ao Clube Grêmio Náutico União, onde aconteceu o show, para que entreguem até 3 dias as imagens de câmeras de segurança do espaço. O objetivo da delegada é identificar suspeitos do crime de racismo praticado no local. Além disso, existe a suspeita que o clube tenha deletado postagem de show feita em redes sociais. Por meio de nota, o Grêmio Náutico informou que está apurando internamente os fatos e que, se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Seu Jorge se manifestou pela primeira vez ontem à noite sobre os ataques racistas. Em vídeo de 9 minutos divulgado nas redes sociais, ele disse ter escutado vaias e xingamentos, além de ofensas racistas. A bandeira do Rio Grande do Sul é reproduzida em um telão no cenário. Ele afirmou o seguinte: o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista, disse Seu Jorge. Ele foi contratado para se apresentar no Clube Náutico na reinauguração do Salão União, que passou por reforma. Que coisa lamentável. Lamentável, inclusive, emitindo sons de macacos. Uma coisa tão absurda, né? Eu falei sobre este assunto mês passado.
A reunião mundial do Rotary foi aqui em São Paulo, no Hotel Transamérica, e meus companheiros me elegeram para fazer o discurso. Foi um momento fantástico da minha vida, né, Chita? Imagine. E aí eu falei até de carnaval, porque eu narrei muitos anos o carnaval brasileiro, quando a televisão não fazia, né? Coisa do Tuta, abriu o carnaval lá. E quando ele falou, você vai irradiar o carnaval, eu falei, você tá louco, eu não entendo nada de samba. Pô. Ele falou, ninguém entende. E verdade, o paulista chegava no carnaval, era que nem finados. Ele pegava o carro, ia pro sítio, ia pra praia, São Paulo virava um deserto. E vale aqui o comentário, sempre ao lado do inesquecível Israel Gibel. Isso que eu ia falar. E da Renata Fronze, etc. Né? Quem descrevia a roupa não era eu, era a Renata Fronze. Mas eu liguei pro Israel, falei, Israel, me ajuda, pô. Porque o Israel era da Portela, ele gostava. É todo carioca, né? Falei, o Tuta me deu essa incumbência aí, como é que é? Falei, não, tem um enredo, tudo. Falei, você pode me mandar? Ele mandou os enredos, né? O Anchieta, porque quando eu falei pro Tuta que eu não entendia daquilo, ele, de samba, ele falou, ninguém entende, vai ver o que é aquilo. Por isso que eu liguei pro Israel. Pô, durante os anos que eu irradiei, botaram o Macunaíma do Mário de Andrade, os Sertões do Euclides da Cunha, e o Jorge de Lima com o Essa Nega Fulô e o Rio São Francisco. Quer dizer, e aquilo se desenvolvia na passarela. Então eu falei, pô, isso aqui simplesmente, aquilo que o Tuta falou, é o maior teatro popular do mundo. E você tinha que ler tudo, o roteiro, tudo? Não, eu estudava, pô, eu li os Sertões para ir lá descrever aquilo. Mas aí o Israel me arrumava um cidadão das escolas de samba para me ajudar. Porque, por exemplo, eu não conhecia a religião afro, né? E um dia veio um negro da religião afro, falou, José, você sabia que na religião afro existe o Deus da miscigenação? Eu não sabia. Falei, não sabia. Falei, tem. E aí começou a desenvolver tudo. Aí eu fiquei pensando naquilo. Eu estava no primeiro ano da faculdade, o professor Gofredo ensinava para nós as questões de filosofia. Ele era metafísico, portanto acreditava em Deus, né? Metafísico é o que se contrapõe à dialética. Meta quer dizer além do mundo físico. Ele acreditava em Deus e ele falou o seguinte, o princípio da metafísica, um deles é o seguinte, o fim é o princípio de todas as coisas. Nós estamos aqui, mas levantamos cedo, fizemos a barba, trocamos a roupa, tudo. Qual é a finalidade? Era estar aqui. Mas principiamos lá logo cedo para caminharmos para cá. O fim é o princípio de todas as coisas. Aí, eu que sou um ledor da Bíblia, tudo, fiquei pensando, por que existem 3 raças? Concordamos que Deus foi o mundo, foi o Criador, o professor concorda, ele é metafísico. Por que 3 raças? E aí que eu grudei a lição do negro para mim lá, do Deus africano, da miscigenação, com as 3 raças. Então tem uma finalidade. Só que a finalidade é imposta por Deus. E quando você vê o tamanho desse infinito, se você caminhar bilhões de anos-luz, você não chega a lugar nenhum. Eu fui até estudar o que é um ano-luz. Sabe o que é um ano-luz? São 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Você multiplica por 20 milhões onde achar essa galáxia última. Você não chega a lugar nenhum. Então, quando me perguntam se tem outros mundos habitados, companheiros, eu respondo o seguinte, depende do número de sóis. Se tiver mais sol, tem mais. Se tiver mais sol ali, tem mais. Então, eu acho o seguinte, só para concluir, nós somos uma experiência de Deus. Essa é a minha conclusão. Rádio Capital. Conexão Nacional, 5 minutos para 6. A hora. 5 para 6. Jornal. Conexão Nacional. Em São Paulo, 18 horas. A hora. 18 horas em São Paulo. E os destaques da próxima meia hora de Conexão Nacional.
Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pede cópia de eventual auditoria alternativa nas urnas eletrônicas. Acredita que pedido de Bolsonaro para o procedimento extraoficial pode caracterizar abuso de poder. Presidente Jair Bolsonaro grava vídeo pedindo desculpas às venezuelanas. Viu que repercutiu mal as declarações como arrumadinhas para ganhar a vida. Aluguéis residenciais ficam mais caros quase 16% em média do país. Nas capitais, o maior aumento foi em Florianópolis, com mais de 33%. Taxistas e caminhoneiros recebem hoje o benefício extra de R$1.000. Os pagamentos que vão até dezembro vão custar mais de 7 bilhões para os cofres públicos. STF autoriza transporte público para eleitores no segundo turno. Estabeleceu que prefeituras e concessionárias poderão usar ônibus para garantir o voto. Confederação Nacional da Agricultura entrega ao governo temas relevantes para a COP27. Segurança alimentar que aflige 928 milhões no mundo todo, será debatida pela Conferência da ONU. Mais um caso de feminicídio na capital paulista. Homem mata a esposa na Zona Leste, o terceiro em 4 dias. Neymar volta ao Tribunal de Barcelona para prestar depoimento. Acusado de corrupção empresarial, diz que apenas assinava os documentos que o seu pai apresentava. 6:02. A hora. 18h02. Anchieta Filho. Destaque para o desmatamento da Amazônia. De janeiro a setembro desse ano, a área de floresta derrubada da Amazônia Legal atingiu 9.069 quilômetros quadrados, um número quase 8 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, mostram que a área da floresta desmatada da região corresponde a 59% do território brasileiro. A Amazônia corresponde a 59% do território brasileiro. Foi a maior dos últimos 15 anos. O levantamento leva em conta o sistema de alerta de desmatamento do Instituto, que é diferente da metodologia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo o IMAZON, os satélites usados são mais refinados que os do sistema do governo e são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare, enquanto os alertas do INPE levam em conta áreas maiores que 3 hectares. Essa é a 5ª vez consecutiva em que a derrubada atingiu o pior patamar entre janeiro e setembro, desde que o IMAZON implantou seu sistema de alerta em 2008. Joséval, é a Amazônia sendo derrubada, Joséval. Sendo derrubada, é uma pena, não é? Agora, isso é bandidagem, porque o empresário brasileiro rural, ele não faz isso, ele ama a sua terra, ele cuida da sua terra, cuida da margem do seu rio, é sempre assim. Agora, é bandidagem que está aí. É madeireiro. Isso, madeireiro arrancando madeira e ele arrebenta tudo para trazer. Porque vai buscar um cedro, um baobá lá no meio. Não é fácil. Tem que fazer a picada para ir lá buscar. Com certeza. Tem que ter uma estrutura grande. Isso, então eles derrubam tudo para ir lá buscar o baobá, o cedro, a caviúna. Agora deve ter coisa internacional também por trás financiando isso. Exato, exporta madeira. Agora, é terrível isso, né? Nós temos que chegar a uma solução urgente, porque o mundo está pagando caro essa destruição da selva, inclusive no Brasil. Agora, 6h04. A hora. 6h04. Espaço agora para o companheiro Paulo Pontes. Amigos, recentemente falei aqui num comentário que o Brasil está importando algo que não tínhamos tão claramente exposto: a ideologia. Os partidos políticos têm tudo, menos ideologia. Salvo os mais radicais, que nunca tiveram votos suficientes para implantar qualquer aspecto ideológico pleno, todos se misturam. Uns um pouquinho mais à esquerda, outros um pouco mais à direita, mas a maioria trafega pelo centro. Aliás, eu gosto muito de usar uma música do Cazuza, uma letra do Cazuza: ideologia, eu quero uma para viver. De 2018 para cá, na disputa entre Bolsonaro e Fernando Haddad lá atrás, e principalmente agora entre Jair Bolsonaro e Lula, a disputa ideológica se fez e se faz presente com mais peso. Mas há outra coisa que estamos importando nessas eleições, pois afinal, o que vale é o voto, e que não tínhamos aqui
e me assusta muito: a guerra religiosa. Bolsonaro, que se diz terrivelmente evangélico, partiu para cima dos católicos. Lula, que se diz católico, está tentando manter esse eleitorado. Aliás, nas pesquisas, Bolsonaro ganha entre os evangélicos e Lula entre os católicos. Mas estamos vendo um desrespeito muito grande aos líderes religiosos. Petistas ironizam pastores que pregam voto no presidente. Bolsonaristas ironizam e vaiam sacerdotes, bispos, arcebispos que defendem a democracia. O retrato de uma guerra religiosa nós conhecemos muito bem quando olhamos para o Oriente Médio. Trazer esse tipo de disputa para o nosso país não me parece boa coisa. Misturar religião com política não dá certo. Aliás, uma vez alguém falou: política, futebol e religião não se discute. Parece que Bolsonaro e Lula não sabem bem o significado disso. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. 6:06. A hora 6:06. Mais um caso de feminicídio na capital paulista. Homem esfaqueou a esposa na região do Parque do Carmo e depois cometeu suicídio. No último sábado, até hoje, foram 3 casos de feminicídio na cidade. No país, a média é de 1.300 casos por ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O presidente Bolsonaro grava mensagem para as venezuelanas e pede desculpas por mal entendido. O candidato à reeleição, ao se referir a elas, usou termos como bonitas, arrumadinhas. Viu que repercutiu mal a expressão pintou um clima ao lembrar visita de grupo de venezuelanas em 2021. O vídeo deve fazer parte das imagens da campanha eleitoral. Eu só quero acrescentar mais uma coisa em relação a esse vídeo aí, que foram localizados 2 outros vídeos em que o presidente se referia à mesma situação. Um desses vídeos foi divulgado pela esposa do ex-presidente Lula. Então isso ainda pode render muito. Ele se referia também às venezuelanas neste outro vídeo. Então é uma questão que ainda pode dar problemas. Os Correios fazem no próximo dia 24 leilão de mais de 41 mil itens esquecidos. O leilão será de 10 lotes que incluem peças de vestuário, utensílios de casa, celulares, entre outros. Valores iniciais vão de R$ 1.603 a R$ 33 mil. Interessados em participar devem fazer o cadastro na plataforma Licitações do Banco do Brasil. Preço da gasolina sobe após 15 quedas consecutivas. Média de reajuste foi de 1,46% segundo a ANP. O valor do litro do combustível entre 9 e 15 deste mês chegou a R$ 4,86. O etanol também ficou mais caro, com a segunda alta seguida de 1,76%. Preço dos aluguéis residenciais do país tem alta de quase 16% nos últimos 12 meses. A variação média superou a inflação mensal para o consumidor medida pelo IBGE. Nas capitais, a maior alta foi em Florianópolis, com 33%, e a menor em Porto Alegre, 8,23%. Os dados são da FIP-ZAP, divulgados nesta terça-feira. Em São Paulo, os aluguéis ficaram em média 13,43% mais caros. Agora 18,9. Repita. 18,9. Jornal. Conexão Nacional. Oi, Denise Campos de Toledo. Tudo seu. Joseval, nós vamos falar sobre a pesquisa IPESP que foi divulgada hoje, já é a repercussão do debate. É uma pesquisa bastante complexa que foi divulgada pelo IPESP. Nós estamos em contato com o Marcelo Pimentel, que é cientista político e é lá do IPESP, que vai falar para a gente sobre isso. Marcelo, boa tarde, boa noite agora já. Tudo bem? Denise. Boa noite, Denise. Bom, Marcelo, vocês ouviram, inclusive, quem assistiu em parte, quem não assistiu, mas ouviu falar, dos que não assistiram, eu queria saber que pontos que você considera mais relevantes em relação a isso. O candidato que se saiu melhor, 42% aponta o Lula, o Jair Bolsonaro, e 41% Lula, isso na pesquisa espontânea. Melhor debate versus intenção de voto, aí já começa a ficar mais complicado. Eu queria que você explicasse em detalhes essa pesquisa. Pois bem, a gente tem
Primeiro que a pesquisa ela já traz um retrato mais apurado do reflexo do debate eleitoral. É muito curioso porque nessa pesquisa a gente identifica que 57% daqueles que votam no Bolsonaro assistiram o debate, contra 41% do Lula, né? Então, nós tivemos aí uma audiência muito grande de pessoas que votam no Bolsonaro, de bolsonaristas. E isso acabou influenciando a avaliação positiva do presidente Bolsonaro em relação ao seu desempenho no debate. No entanto, o debate ele demonstra claramente que ele não altera o curso do processo eleitoral, né? Existe um empate, claro, entre os dois, né? Então, é muito similar. O resultado, para 42% o Bolsonaro levou a melhor, enquanto 41% o Lula foi o vencedor. Mas é curioso porque 57% dos eleitores que assistiram o debate se nomeiam bolsonaristas e apenas 40% dos lulistas. O que dá para também inferir que parcela desses eleitores do Bolsonaro acabam aprovando o Lula como um vencedor do debate. Mas, no frigir dos ovos, tirando, pondo, fica claro que o debate da Band gerou um empate e a audiência desse debate ela fica muito focada naquele eleitor já decidido, né? O nível de voto decidido já é muito grande, né? Aí quando a gente tem intenção de voto no segundo turno, na espontânea da Lula, 46%, tem queda de 1 ponto. Jair Bolsonaro igual em 42%, branco e nulo 7%, não respondeu 5%. E aí na intenção de voto no segundo turno estimulada, aí Lula está com 49%, Jair Bolsonaro com 43%. Branco e nulo vai a 6% e não respondeu 2%. O fato de mais apoiadores do presidente Bolsonaro terem assistido tem alguma relação com essa intenção de voto? Mudou alguma coisa? Eu acredito que o eleitor bolsonarista ele está mais engajado no processo eleitoral. Existe, de uma certa forma, uma timidez do eleitorado do Lula e acredito que o eleitor bolsonarista tinha curiosidade em ver o desempenho do seu candidato num debate eleitoral franco, no enfrentamento direto com o seu oponente, né? No primeiro turno, o debate com muitos candidatos acaba diluindo um pouco essa percepção. Então, essa curiosidade, porque todos já sabem como o Lula reagiria, mas existiu uma curiosidade a respeito do desempenho do presidente Bolsonaro. E acredito que, dessa forma, isso acabou mobilizando um pouco mais os eleitores bolsonaristas. Em relação às intenções de voto, a gente tem uma queda tanto a queda do Lula como a subida do Bolsonaro, elas estão rigorosamente dentro da margem de erro, mas a gente percebe que semana a semana essa distância vem encurtando. E é muito curioso que a aprovação do governo ela vem aumentando. Que, segundo o professor Lavareda, ela quebra com a dissonância cognitiva que existia no primeiro turno, em que a taxa de intenção de voto do Bolsonaro ela era muito mais relevante do que a aprovação do governo. Agora não. Agora os eleitores do Bolsonaro têm que firmar a posição em também defender o governo. Então essa aprovação ela começa a subir um pouquinho mais. Mas a distância está encurtando e nós temos ainda 12 dias para a eleição. Quando tem aqui a expectativa de vitória estimulada, quem acredita, quem o eleitor acredita que vai ganhar, é isso? Exatamente, né? Isso aí independe de quem você vota. Você pode ter eleitor bolsonarista que acredita que o Lula vai ganhar a eleição, como você pode ter eleitor lulista que acredita que o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Essa é uma medição de qual é a percepção de vitória, não necessariamente daquele candidato que você vai votar. E nesse ponto tem uma percepção maior de que Lula pode ganhar, é isso? Aí estaria entre Exatamente. Os eleitores do Bolsonaro, mesmo vendo uma vitória maior, uma probabilidade maior de Lula?
53% para o Lula e 37% para o Bolsonaro. O que, de uma certa forma, Denise, acho que é importante, supera um momento que nós vivemos no primeiro turno, que era a questão da fraude eleitoral, da narrativa de que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas. Na medida em que você já tem uma maioria que prevê a vitória do Lula, significa que já não se questiona mais o método da eleição. E as pessoas elas começam a ter uma percepção de quem é favorito nesse processo eleitoral. Agora, Marcelo, essa pesquisa de vocês considera apenas o impacto do debate exclusivamente? Porque nós tivemos vários fatos na semana passada, e a pesquisa do IPEC, por exemplo, que saiu ontem, me chamou a atenção ter aumentado a intenção de voto no presidente Bolsonaro entre os católicos, após tudo o que aconteceu na Aparecida. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Eu imaginava uma reação diferente dos evangélicos continuou crescendo também. Eu acho que isso até explica essa diminuição da diferença. Agora, a pesquisa de vocês consegue separar só o impacto do debate? É que, na verdade, como o IPEC ele faz logo na sequência do dia 12 de outubro, então ele vai medir aquele sentimento. Nós já fizemos logo após o debate, então a gente vai buscar uma outra percepção. É óbvio que todos esses movimentos eles vão se acumulando, né? Mas a gente focou na questão do debate porque é o evento mais recente. Mas, objetivamente, o resultado eleitoral ele é o acúmulo desses eventos que vêm ocorrendo. E, curiosamente, a gente percebeu que o voto católico ele não diminuiu para o Bolsonaro em função do que ocorreu no dia 12 de outubro na Basílica de Aparecida. Nós estamos ouvindo Marcelo Pimentel, que é cientista político do IPESP, agora Joseval Peixoto. Eu queria saber como é que é a forma da pesquisa, quantos foram ouvidos, onde... Então, essa pesquisa é uma pesquisa nacional, né? A gente ouviu, deixa eu só pegar aqui só um minutinho, porque aqui são números, né? Foram 1.100 entrevistas, né, por telefone. 3.100? Não, 1.100 entrevistas. 1.100 entrevistas nos dias 17 e 18 de outubro. Tá? Então, ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, ela toda estratificada. Essa é uma pesquisa que vem sendo realizada desde outubro, se não me falha a memória, do ano passado. Então, ela vem numa sequência histórica que vai apontando como é que é a evolução das candidaturas no decorrer do tempo. Tá? Eu pediria para repetir os números, Denise, porque o rádio é rotativo, a audiência. Exatamente. Os números da intenção de voto? Isso. Tá. Vamos aqui. Tem que puxar aqui. Só um minutinho. Intenção de voto espontânea, 46 Lula, 42 Bolsonaro. Branco, nulo, nenhum, 7. Não sabe, não respondeu, 5. Na estimulada, o Lula varia -1, cai para 49. O Bolsonaro fica igual, com 43. Você tem 6 de nenhum, branco e nulo. E 2, não sabe, não respondeu. E aí a gente faz uma segunda análise, aí já excluindo nenhum, branco, nulo, não sabe, não respondeu, que é o resultado que de fato sai, anunciado pelo TSE. Então o Lula fica com 53 e o Jair Bolsonaro com 47. Isso significa que o Lula cai 1 ponto percentual da nossa última pesquisa e o Bolsonaro sobe 1 ponto percentual em relação à nossa pesquisa anterior. Marcelo, outra curiosidade minha, desculpe, Denise. Como é que vocês escolhem 1.100 e poucos entrevistados? Quantos em São Paulo, quantos no Piauí? Como é que faz essa questão? É sorteio? Como é que é? Não é sorteio. Aí você tem um trabalho de metodologia. Quer dizer, primeiro, o perfil da amostra, ela trabalha sexo, idade, instrução, renda familiar. Oxa. Depois religião, porque hoje passa a ser importante a religião. E aí você faz uma distribuição baseado no IBGE, né? Então,
43% das entrevistas foram feitas na região Sudeste, 27% no Nordeste, 15% no Sul, 8% na região Norte e 7% no Centro-Oeste. Essa é o retrato demográfico do Brasil que a gente aplica. Muito bem. Agora, Marcelo, em termos de probabilidade maior de resultado, de confirmação do que foi aferido aí na pesquisa, seria a espontânea ou a estimulada? A estimulada. A espontânea, ela vai ter uma relação muito direta quando a gente pergunta se você vota com certeza ou pode mudar o voto. Né? Então, quando a gente vê o resultado espontâneo, ele já é um voto consolidado, porque você não precisa estimular a pessoa a lembrar qual é o candidato que ele vai votar. Então, o voto espontâneo te dá uma convicção. Mas, se você observar a espontânea e a estimulada, elas têm muita similaridade na distância que ocorre. E, nesse momento, o nível de conhecimento que o eleitor tem dos dois candidatos é muito alto. Então, tanto a espontânea como a estimulada, elas estão muito próximos da realidade. A diferença, só reafirmando, é que na espontânea você tem uma convicção maior da certeza do voto e na estimulada você tem que perguntar e colocar os nomes para que a pessoa possa responder. Agora, Marcelo, pela tua experiência, quando começa a aproximar muito próximo das eleições, sendo redundante aqui, isso seria uma tendência mesmo de diminuir a distância entre os dois e a surpresa vai ficar para o outro domingo? Na verdade, cada eleição é uma realidade distinta e as nossas experiências, elas por vezes, elas são provadas, né? Então, nós estamos vivendo um momento único em que o incumbente é candidato contra um ex-incumbente. Então, isso é uma realidade totalmente distinta. Nós nunca tivemos uma eleição disputada entre um presidente e um ex-presidente e com um nível de polarização altíssimo. Certo. Nós estamos vivendo uma guerra que talvez a gente não tenha assistido na história do Brasil. Se a gente lembrar 1989, com Collor e com Lula, que talvez guarde alguma similaridade, não existia esse nível de radicalização, de problemas familiares, de pessoas sendo assassinadas por causa de política. Isso não existia. Né? Então, de fato, nós estamos diante de um cenário muito novo, de uma mudança de paradigma que as mídias sociais trazem, esse nível de articulação das pessoas por meio de grupos, em WhatsApp, a forma como a comunicação hoje é feita, isso é tudo muito recente. Então, a gente tem observado que há uma certa singularidade nessa eleição e uma instabilidade em relação ao resultado. Então, nós vivemos essa dúvida e vamos levar essa dúvida até o dia 30. Até porque na década de 50 era o PTB, né? Era Getúlio Vargas, e acabou, né? Depois que veio a briga Jânio-Adhemar, mas antes dessa briga Jânio-Adhemar era Getúlio. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu estava na cidade de Arapongas, que era uma cidade pequena do Paraná, e o grande homem da cidade era o Dr. Novaes, que era o dono da farmácia, que era uma cidade pequena. Todo mundo gostava do Novaes, ele dava remédio, não sei o quê. Mas ele era UDN. Aí veio um tal de Junqueira, PTB, ganhou fácil dele. E o cara era desconhecido completamente. E ganhou por causa do PTB. Que era o partido que tinha influência, mas agora a liderança, né, Marcelo? São os dois mesmo, não é? A gente tem muito de lulismo e bolsonarismo, não é? Há uma personalização da política, né? Então, os partidos, de uma certa forma, perdendo o protagonismo, reforçando-se esse personalismo político, né? Então, o lulismo, o bolsonarismo, e vamos ver como é que... Vai ser pau a pau, Marcelo. Vai ser pau a pau e vamos ver o que sobra disso. Vamos ouvir do dia 1º de novembro, né?
A Argentina tem um tango a respeito, por uma cabeça. Por uma cabeça. Emoção na apuração, ainda bem que a apuração da eleição aqui é rápida, né? A gente não fica sofrendo dias. Se fosse daquele jeito manual, você já imaginou como é que seria a guerra da apuração? Eu lembro quando teve uma apuração entre o Bolsonaro, o Brizola e o Lula, para ver quem ia disputar no final, e que ficou essa agonia, um passava, o outro passava, a diferença era pequena e não ia. Eu lembro dessa agonia, foi um horror. Eu acho que foi das últimas vezes, né? Enquanto isso, eles iam se xingando, né? Quebrando qualquer chance de ter algum entendimento para a disputa, né? É verdade. Ainda bem que essa angústia demora muito pouco, né? Por volta de 8 horas da noite a gente vai estar com tudo resolvido. Alguns comemorando, outros chorando. Mas o nível de radicalização política tenderá a se manter ainda por alguns meses, se é que vai se arrefecer, né? A gente não sabe como serão as reações daquele que for derrotado, né? Professor, uma declaração do Lula hoje que me chamou muita atenção. Ele está confiante na vitória, mas preocupado, porque ele disse: eu vou vencer o Bolsonaro, só que o bolsonarismo vai permanecer. E isso é preocupante. O que é que o senhor acha dessa declaração? Na verdade, o que a gente percebe é que o modus operandi ele é muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. Então, esse esticar da corda do bolsonarismo em torno do processo eleitoral é uma estratégia que foi aplicada nos Estados Unidos, e a gente percebeu o que aconteceu no Congresso lá dos Estados Unidos para tentar evitar a posse do presidente Biden. Então, tudo isso preocupa porque a gente não sabe qual será a verdadeira reação, não só dos líderes, né, mas principalmente dessa massa que se engajou no bolsonarismo. Essa massa ela tem uma dinâmica própria, ela não tem uma centralidade. Então, o comando, às vezes, do líder não é obedecido rigorosamente por esse segmento. É uma nova forma de se fazer política. Então, a gente não sabe como serão as reações logo quando se anunciar o resultado, seja de um lado, seja do outro. E Marcelo, a sociedade vai sair machucada desse processo todo. Saiu uma pesquisa no New York Times mostrando a separação das famílias, de amigos, a tristeza de você não conseguir conviver mais com pessoas que você gostava, que você deixou de admirar por causa da opção política, e isso vai continuar. Eu acho que tem algumas situações que são irreversíveis. E amizades, é um negócio, é difícil retomar. Fala, se fulano ganhar, como é que eu vou conviver com essa pessoa depois me provocando? Se o outro ganhar, é a mesma coisa. Então, eu acho que é uma situação muito complicada, não é? A sociedade sai machucada dessa polarização. Na verdade, falta educação política para o povo brasileiro. E essa compreensão de que o processo democrático ele é muito importante para a oxigenação da sociedade brasileira, ela, por vezes, não é compreendida. Hoje, não se aceita a derrota. O grande problema é a gente perceber que certos segmentos do eleitorado já demonstram a sua predisposição em não aceitar o resultado eleitoral, o que é muito ruim. Isso talvez seja o grande finale de todo esse processo que descambou numa violência verbal e, às vezes, uma violência concreta, que dividiu famílias, dividiu amigos e que criou uma situação muito grande. Isso porque eu acho que falta educação política para o povo brasileiro, entender que numa democracia a alternância do poder é algo altamente positivo. Mesmo que não seja do seu matiz ideológico, ajuda a oxigenar as instituições, ajuda a melhorar o processo político. Porque na medida em que você encastela um grupo político por muito tempo, naturalmente ele passa a se achar dono, proprietário do Estado. Isso é muito ruim. E a democracia é esse regime que
político que fala da alternância do poder. Então, Isso aí. se o teu líder deixa o poder nesse momento, ele vai poder voltar daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos nas eleições municipais por meio dos representantes, dos prefeitos daquela corrente política. Ou seja, a vida continua. E parece que para alguns segmentos políticos a derrota significa o fim do Brasil. E o Brasil vai continuar existindo. É isso, nós conversamos com Marcelo Pimentel, que é cientista político do IPESP. Marcelo, muito obrigada, uma boa noite para você e vamos continuar acompanhando essa disputa, né? Vamos lá. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Rádio Capital, 6:30. A hora, 6:30. Jornal. Conexão Nacional. 18h35. A hora. 18h35. E as manchetes desta meia hora. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pede cópia de eventual auditoria alternativa nas urnas eletrônicas. Acredita que o pedido de Bolsonaro para procedimento extraoficial pode caracterizar abuso de poder. Ministério da Defesa nega que fez auditoria nas urnas. E afirma que o procedimento foi de avaliação apenas, como entidade fiscalizadora. Presidente Jair Bolsonaro grava vídeo pedindo desculpas às venezuelanas. Viu que repercutiu mal as declarações como arrumadinhas para ganhar a vida. Aluguéis residenciais ficam mais caros, quase 16% em média no país. Nas capitais, o maior aumento foi em Florianópolis, com mais de 33%. Preço da gasolina sobe depois de 15 quedas consecutivas. Reajuste foi de 1,46%, segundo a ANP. Taxistas e caminhoneiros recebem hoje o benefício extra de R$1.000. Pagamentos que vão até dezembro custarão mais de 7 bilhões para os cofres públicos. ONU recebe relatório pedindo julgamento para crimes de guerra praticados na Ucrânia. Responsabiliza as forças russas pela maioria das violações dos direitos humanitários. Mais um caso de feminicídio na capital paulista. Homem mata a esposa na zona leste da capital, o terceiro em 4 dias. Neymar volta ao Tribunal de Barcelona para prestar depoimento. Acusado de corrupção empresarial, diz que apenas assinava os documentos que o seu pai apresentava. Conselho Curador aprova uso do FGTS Futuro para financiar imóveis. Agora 6h37. A hora 6h37. Jornal. Conexão Nacional. Agora, o esporte. Companheiro Luiz Carlos Quartarolo. Amigos do Conexão Nacional da Capital, vamos falar um pouquinho aqui do futebol brasileiro e internacional. Corinthians e Flamengo jogam nesta quarta-feira, 21h45, no Maracanã, a grande decisão da Copa do Brasil. O Corinthians treinou hoje, saiu daqui viajando para o Rio de Janeiro nos braços dos seus torcedores que ovacionaram o time e esperam realmente uma grande vitória ou pelo menos um título vindo através dos pênaltis no Maracanã. Isso acontecerá se houver um novo empate. O primeiro aconteceu 0-0 em Itaquera na semana passada. Se houver um vencedor, é claro que o vencedor será o campeão no tempo normal. O Corinthians tem o time praticamente escalado, vai repetir aquilo que fez a semana passada. O Adson pela direita, o Mosquito fica no banco, Vitor Pereira já ia inclusive poupar jogadores no fim de semana contra o Goiás. O jogo não aconteceu em Goiânia por imposição do STJD por causa de problema envolvendo a ausência da torcida corintiana dentro do estádio lá em Goiás. Esse jogo foi adiado sine die. O Flamengo, que já treinou também, a exemplo do Corinthians, treinando penalidades, se for necessário, é claro, tem que treinar mesmo, se preparar. O Flamengo terá uma modificação. João Gomes aqui recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga, e o Vidal, o chileno, que é muito bom jogador, bastante experiente, está escalado. É a única alteração em relação ao jogo da semana passada. Enquanto isso, ontem o Santos venceu o Bragantino 2-0 em Bragança Paulista, foi a 43 pontos do Campeonato Brasileiro, sonha até com uma pré-Libertadores. E uma coisa que me chamou a atenção, eu sei que é meio chato falar isso, porque o futebol está cada vez mais chato, aliás o mundo anda chato, né? Em muitas coisas. O Ângelo, que é um garoto, fez mais um gol na sua carreira, o terceiro na sua vida pelo Santos profissional.
Aí subiu no alambrado para comemorar com a sua torcida, nem tirou a camisa, nem nada, nem provocou ninguém. Aí veio pela cara dele um cartão amarelo. Eu sei que é a regra, mas é uma regra burra, hein? Cá entre nós, né? E lá na Espanha, o Neymar prestou novamente depoimento. Ontem foi dispensado porque estava cansado. Hoje ele confirmou que assinou sim um pré-contrato com o Barcelona até antes da final do Mundial lá no Japão, mas que foi a pedido do seu papai. Papai mandou, ele assinou. Florentino Pérez, também presidente do Real Madrid na ocasião, também fez o depoimento e confirmou que queria contratar o Neymar, mas que já havia um pré-contrato com o Barcelona que adiantou para o pai do Neymar, não para o Santos, 40 milhões de euros na ocasião. Lá na Espanha, a partir de 2014, há o crime da corrupção privada. E nessa onda é que a Dissonda, que moveu o processo e que tinha 40% dos direitos econômicos do Neymar, está brigando para receber a diferença do total da transação. Eu me lembro bem, o Anchieta Filho, que está no estúdio, deve lembrar também, quando o Neymar foi apresentado pelo Bartomeu, que também está sendo processado, presidente do Barcelona, já que o Sandro Rosell estava até preso, o anúncio foi de que a negociação girava em torno de 80, 100 milhões de euros, né? E na época nós dois, um olhou para a cara do outro e disse o seguinte, no estúdio da Jovem Pan: nossa, mas não eram só 17 milhões e meio de euros? Isso é o que foi para o Santos, né? Que foi o que menos ganhou na transação. É o futebol aqui no Conexão Nacional da Capital. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. Quarta-feira ainda com chuva forte concentrada em grande parte do centro e sul do Brasil. O sol até volta a aparecer mais no Paraná e no estado de Santa Catarina, mas ainda tem risco de temporais no interior dos dois estados. As capitais Curitiba e Florianópolis em atenção, porque a chuva ainda pode vir com forte intensidade. Também chove no período da tarde por todo o estado de São Paulo, mas o alerta de temporais fica restrito à região do Vale do Paraíba. Também aumenta a chuva forte no sul de Minas, interior do Rio, até com risco de temporais, mas em grande parte dos dois estados, máximas passando de 29 graus e com sensação de abafamento. Ainda não chove por todo o interior mineiro. No Espírito Santo, a chuva é mais isolada e grande parte do Nordeste, ainda com pancadas passageiras, mas chove com moderada intensidade por todo o litoral nordestino. O interior ainda segue quente e seco. Região de Brasília com tempo firme, mas já volta a chover na capital Palmas. As pancadas ainda são isoladas, se concentram no período da tarde, mas não se descarta chuva forte. Alerta de temporais no extremo sul de Mato Grosso do Sul, interior do Amazonas, e chuva forte ainda concentrada em todas as capitais do norte do Brasil. 6h42. A hora. Jornal Conexão Nacional, 6h42. Anchieta Filho. Notícia importante, Joséval, para quem quer comprar a casa própria utilizando o FGTS. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou hoje o uso dos depósitos futuros do FGTS para que sejam usados no cálculo das prestações dos mutuários em financiamentos imobiliários. Desse modo, os recursos que ainda serão depositados pelos empregadores, ou seja, que ainda não estão efetivamente disponíveis na conta, serão levados em consideração como previsão de renda a fim de facilitar a compra da casa própria. Caso o trabalhador opte por esse uso, os recursos depositados pelos empregadores serão bloqueados para o pagamento do crédito. A medida beneficia famílias com renda de até R$ 2.400 e irá valer apenas para novos financiamentos. Denise Campos de Toledo, me explica aí que eu não estou entendendo nada. E se perder o emprego? Essa é a minha primeira questão. E se perder o emprego, como é que fica o Fundo de Garantia Futuro na impressão de um empréstimo consignado, né, Anchieta? É alguma coisa que você vai receber, você faz o empréstimo se comprometendo a isso ser contado da sua renda. Se você, por um acaso, não receber o fundo de garantia, se você não tiver uma reserva já do fundo de garantia, você vai ter que cobrir essa despesa. Eu acho que eles precisam detalhar mais. Mas vai resolver um problema social terrível, que é a ausência de residência para a pessoa mais pobre. E, em última análise, tem a garantia da própria casa. Mas nessa faixa de renda, Joséval, tem o programa habitacional do governo, que é uma grande preocupação, inclusive, que no orçamento do ano que vem, ele cortou muito da verba que é destinada, é a Casa Verde e Amarela.
Que é para baixa renda, você tem umas faixas com juros bem mais baixos. Agora é curioso você já poder comprometer o fundo de garantia. E a pessoa pode ter outras despesas, e fundo de garantia, na verdade, é uma reserva exatamente para quando você perde o emprego. Para você ter essa proteção para quem é registrado. Não é para você ficar gastando. Você pode até abater. Você tem aqueles mecanismos em que você compra o teu imóvel, chega em determinado ponto, você pode usar o dinheiro acumulado no fundo de garantia para você reduzir o que você está devendo, ou você pode ir abatendo do valor da prestação também. Tem essa modalidade. Então, você vai administrando conforme o dinheiro vai entrando. Agora, você faz a dívida em função de uma previsão de renda. E eu queria até acrescentar uma outra coisa. O Ministério Público, eu já falei sobre isso aqui, é aquela questão do empréstimo consignado da Caixa para os beneficiários do Auxílio Brasil. Mais de 1.800.000 reais já foram liberados. 1.800.000, é muito dinheiro, e agora o Ministério Público está pedindo a suspensão desses empréstimos, porque ele viu indícios de desvio de finalidade, objetivo meramente eleitoral e risco de prejuízo para o banco e para os cofres públicos. Bancos privados nem entraram nessa história pelo risco de inadimplência, e o Auxílio Brasil, como a gente vinha dizendo, é auxílio para famílias carentes, que elas precisam desse reforço de verba do governo, não se sabe quanto tempo a família fica recebendo, tem aquela reavaliação do CadÚnico, a pessoa pode sair, a gente tem visto as filas das pessoas atualizando os dados, e aí a pessoa deixa de receber, como é que ela paga esse empréstimo? E a Caixa Econômica Federal é que está bancando, e com juros que passam de 3% ao mês, não é um juro baixo. Então, agora o Ministério Público quer mais explicações a respeito disso, porque a liberação do crédito está sendo muito rápida, num volume muito elevado. Eleição, né? É isso. Rádio Capital, 6h46. A hora. 6h46. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Marcelo Pimentel. E agora, nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, o desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional. São Paulo e Buenos Aires terão ponte aérea a partir de 1º de novembro. As empresas Gol e aerolíneas argentinas terão voos diários com intervalos entre 2 e 3 horas. Com a mudança, os passageiros poderão adiantar ou adiar o voo no mesmo dia da viagem. A rota entre São Paulo e Buenos Aires tem uma das maiores demandas do mundo. Área de floresta derrubada na Amazônia Legal atinge 9.069 quilômetros quadrados. O número é 8 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro, o maior dos últimos 15 anos. E se refere ao período de janeiro a setembro deste ano. O tamanho da floresta desmatada corresponde a 59% do território brasileiro. Ex-presidente Lula participa de encontro virtual com comunicadores nesta terça-feira. Pediu que sua campanha não apenas rebata críticas, mas apresente propostas. Participaram da reunião os aliados Simone Tebet, Carlos Lupe, Guilherme Boulos e Manuela Dávila. Jair Bolsonaro fez comício em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No discurso, voltou a elogiar o momento econômico e disse que o Brasil é referência para o mundo. E destacou que está afinado com o novo parlamento. Está tudo pronto para esse casamento, garantiu. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, faz a primeira reunião sobre assédio eleitoral. Conversou hoje com representantes dos Ministérios Público, Eleitoral e do Trabalho. Quer alinhar combate mais efetivo ao crime de assédio eleitoral. O número de denúncias dobrou nestas eleições em relação ao pleito de 2018. Ministro do STF autoriza o transporte público para os eleitores no segundo turno. Estabeleceu que prefeituras e concessionárias poderão usar ônibus escolares e outros veículos. Luiz Roberto Barroso fixou ainda que os gestores não poderão ser punidos por abuso de poder público. Mas não pode haver qualquer discriminação de posição política no serviço. Quase 3.000 afegãos entraram no Brasil de janeiro a setembro deste ano. Passou a ser o principal destino após a concessão de visto temporário para fins humanitários. Os dados do Observatório das Migrações Internacionais revelam o perfil destes afegãos. A maioria são homens, têm entre 25 e 40 anos.
Do total, mais de 700 são crianças, entre 0 e 15 anos. Rádio Capital, Conexão Nacional, 18h49. A hora. 18h49. Companheiro Fernando Martins. Foi aberto ontem na cidade do Rio o 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão. É a primeira vez que o evento acontece na América do Sul. Patrocinado pela Prefeitura Carioca, o fórum reúne até amanhã mais de 500 delegados, prefeitos e representantes de 162 cidades do mundo. Com o tema Comida para Nutrir a Justiça Climática, Soluções Alimentares Urbanas para um Mundo Mais Justo, o Fórum, que é um acordo internacional de prefeitos, vai anunciar os vencedores do Prêmio Pacto de Milão 2022 e os esforços feitos pelas cidades para a produção sustentável e distribuição justa de alimentos. Na cerimônia de abertura, o diretor do Instituto Fome Zero, José Graziano da Silva, lembrou que o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, mesmo sendo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, relativos ao período de 2019 a 2021, revelam que mais de 61 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Do total, mais de 15 milhões estavam em situação de insegurança alimentar grave. Graziano também citou vários problemas envolvidos na produção de alimentos no país. Embora tenham sido capazes de aumentar a oferta de alimentos, baratear a produção de alimentos, não foram capazes de produzir alimentos saudáveis e nem de evitar uma série de problemas ambientais e sociais, como o desmatamento, a perda de biodiversidade, a degradação dos solos, poluição de água, escassez de agricultura familiar. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou que a produção de alimentos exerce uma das maiores pressões sobre os recursos naturais, representando 37% das emissões globais de gases do efeito estufa. Nós vivemos um cenário de contradições, de um lado, obesidade, problemas de saúde relacionados à alimentação, e de outro, também já dito aqui, a fome. Acelerar a transição para dietas saudáveis e sustentáveis é uma das ações mais impactantes para garantir justiça climática. Com dietas saudáveis e sustentáveis, somente os países do G20 podem reduzir quase 20% de suas emissões. Para Valber Frutuoso, pesquisador da Fiocruz, a produção sustentável de alimentos deve caminhar junto com políticas integradas. Entender os sistemas alimentares sustentáveis deve ser através da promoção em conjunto de políticas para o meio ambiente, políticas de saúde, políticas de transporte, de mobilidade e também de energia. Dada a diversidade de cada território, esses esforços exigirão que as instituições sejam fortes tanto no seu nível local, nacional e global, de modo a que as cidades e os seus cidadãos possam promover mudanças sistêmicas no sistema alimentar urbano. A experiência da capital fluminense com programas como Horta Carioca, o Prato Feito Carioca e o Hortas Escolares será apresentada ao público durante o evento, que acontece na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Agora, 18h52. A hora. 18h52. Jornal Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Olha, toda propaganda, além de obrigatoriamente precisar chamar a atenção, tem que ser estratégica. Lá nos anos 60, uma empresa de combustível começou a patrocinar um programa para um público tão jovem que ainda nem dirigia, mas que tinha todo o potencial para isso. Algum tempo depois, é claro. Essa empresa foi a Shell, que lá nos anos 60 patrocinou o programa Jovem Guarda e também o jovem cantor Roberto Carlos para falar sobre a sua gasolina para atingir aquele público jovem que nem tinha carro. Vamos relembrar esse raríssimo jingle da gasolina Shell que vinha com um tal de ICA, que também ninguém sabia o que era. Vamos lá então? Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Minha caranga está uma brasa mora. O Roberto Carlos está por dentro, pessoal. Só nos postos Shell você encontra gasolina com ICA, o aditivo que não lhe custa um centavo a mais. Isto é ou não é algo mais?
você pode confiar na Shell, Mora. Ouviram? A Shell pretendia com isso dar um toque mais jovem à sua marca e conseguiu. Foi um sucesso. Quando esses jovens começaram a dirigir, foram abastecer nos postos Shell. A Esso, eles deixaram para os seus pais. Décio Clemente para a Rádio Capital. Agora 6h54. A hora. 6h54. Jornal. Conexão Nacional. 18h57. A hora. 6:03. Para quem gosta de democracia e para quem sabe conter seu entusiasmo diante do que acontece numa democracia, o Brasil está vivendo um dos momentos mais espetaculares da sua história. Porque exatamente a contradição de posições entre Bolsonaro e Lula, entre esquerda e direita, é que cria essa expectativa e cria esse entusiasmo. E é tão simples. A democracia vive da diversidade. Aliás, não é só a democracia, o universo. O que quer dizer universo? Unum e verso, palavra latina. Uno é uma unidade, verso é diverso. O que é o universo? É sapo, estrela, rua, mulher, futebol. É a diversidade das coisas numa unidade maravilhosa que é o universo. Isso é o conhecimento político. Essa diversidade. Quem perder não será destruído. A vida continua. Vai nascer um novo líder. E nós precisamos de novos líderes para construir essa nação em paz. E qual é a divergência? O Lula fala em atender o social. O Bolsonaro em privatização. E daí? São dois conceitos. Um entende que a privatização é que faz com que a empresa pública seja melhor administrada pela empresa privada. É um conceito teórico. Do lado de lá, é não privatizar para proteger a sociedade, tendo em vista que, uma vez privatizado, tudo sobe. Sobe a gasolina, sobe a água, sobe a desgraça toda. Nós tivemos aqui quase meia hora de entrevista com Marcelo Pimentel, do IPESP. Ele deu os dados da última pesquisa, etc., que não interessa. Interessa agora para mim suas palavras finais. É isso que eu chamo a atenção de todas. Irmão e irmã brigando com primo, com tio, com mãe, com pai, destruindo-se a harmonia das famílias por causa de Lula e Bolsonaro. Isso é o Mário Moraes, que grande comentarista, tinha uma frase extraordinária, mas no futebol. Falou, isso é de uma burrice cavalar. É incrível. Gente, vamos seguir em frente, amando o nosso país, acreditando em nosso país e observando esse espetáculo da divergência que é o universo brasileiro. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.